Eu espero que você esteja com o seu coração aberto para poder receber o que Ele vai falar com você, amém? Esteja com o seu coração sensível para receber aquilo que Deus tem preparado especificamente para você. E enquanto eu pensava no que eu poderia ministrar nessa noite, eu tinha uma palavra que eu tinha até meio que pronta. Eu falei, acho que eu vou acabar usando essa daí, né? Mas Deus não quis que eu usasse essa daí, né? E aí eu tenho voltado a correr, né? E aí eu tenho praticado a corrida e um dia estava chovendo e tudo mais. E eu falei, eu vou correr na esteira, né? Quem já correu na esteira sabe o quanto que é chato correr numa esteira, né? Você fica ali olhando para nada e só correndo. E eu falei, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso te escutar, porque tem sido dias diferentes para mim. Eu vou compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido ultimamente, o que a gente tem vivido em casa. Eu falei, Deus, eu preciso saber o que o Senhor quer que eu ministre. O que eu vou ministrar? Se não é a palavra que eu já tenho preparado, o que o Senhor deseja que eu ministre? E eu falava, Espírito, fala comigo. Espírito, fala comigo. E eu posso te falar que foi o maior tempo de corrida que eu já tive. Eu corri 1 hora naquele dia, cara, porque eu estava frenético e eu orava, e eu corria, e eu orava, e eu corria. Enquanto eu corria, o Espírito falou, cara, você vai falar sobre mim nessa noite. E hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo e o agir dele sobre nós. A gente tem essa sequência da palavra do Venha Teu Reino. E quando eu pensava nisso e orava, eu falava, cara, a gente precisa ter o Espírito Santo em nós. E muitas vezes a gente não tem o Espírito Santo agindo em nós. E eu queria colocar o tema da palavra de hoje. Pode projetar aí, por favor. O tema da palavra, para quem está anotando, quem que anota a palavra aqui ainda? Quem traz um caderno ou uma agenda? Cara, eu tenho voltado a fazer essa prática e eu tenho experimentado grandes coisas. E o tema da palavra dessa noite é, e daí se eu quebrar? E daí se eu quebrar? E para a gente poder entrar na palavra, eu queria que vocês abrissem Gálatas, capítulo 5. Abram comigo, por favor. Antes da gente ler, eu queria reconhecer as visitas nessa noite. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Poderia levantar sua mão? Legal. Eu não vou pedir para você ficar de pé, mas vamos dar uma salva de palmas para eles. Sejam bem-vindos. Quem estiver próximo, se puder abraçá-los, dar um abraço especial em cada um deles. Sejam muito bem-vindos, amém? Vamos lá. Gálatas 5, do versículo 16 ao 25. Todo mundo abriu comigo? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de medo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Lê comigo essa última frase. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Vamos lá. Eu estava estudando sobre o Espírito Santo nesse tempo, e talvez muita coisa que eu vou falar agora nesse começo, você já tenha ouvido. Mas 2 Coríntios 3:6 fala que nós somos chamados para sermos ministros, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando eu penso na palavra, no tema que a gente tem ouvido, venha o teu reino, eu não tenho como deixar de falar sobre o Espírito Santo, porque ele nos chama para sermos ministros, mas não simplesmente da letra, porque a letra, ela por si só, ela é morta, mas também através do Espírito. Esse é o canal. E enquanto eu lia, eu estudava um pouquinho sobre o Espírito Santo. Eu li que, por exemplo, todo mundo, quando pensa no Espírito Santo, pensa na Trindade, não é verdade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E interessante é que muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo é como se fosse uma terceira pessoa, mas
Não parece quando a gente fala assim, que ele é um pouco inferior? Sabe, eu tenho o Deus Pai, eu tenho o Deus Filho, eu tenho o Deus Espírito Santo. Não parece que ele tem algumas características menores do que talvez Jesus e o Deus Pai? Não sei, para mim parecia muitas vezes. E quando eu estudei sobre o Espírito Santo, uma coisa que eu li e me chamou muita atenção, que os mesmos atributos que existem em Deus Pai, são os mesmos atributos que existem em Deus, que em Jesus, e são os mesmos atributos que existem no Espírito Santo. Os mesmos, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente pode voltar lá para Gênesis 1, 2. O que fala Gênesis 1, 2? Fala assim, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que a gente entende disso? Que talvez não haveria criação se o Espírito não estivesse naquele momento. Então, olha onde o Espírito já está agindo sobre as nossas vidas. Lá, desde a criação, no segundo versículo da palavra, o Espírito já está agindo. A gente estudou semana passada na liderança que a Bíblia ela foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Não haveria a palavra se não fosse inspirada pelo Espírito Santo para que apóstolos e profetas pudessem escrever. O Espírito Santo é aquele que vai revelar as verdades no seu coração. O Espírito Santo vai revelar aquilo que Deus deseja para você. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele participou do ministério de Jesus desde o início, né? Ele participou do nascimento de Jesus. Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo, em todo o seu ministério, em toda a sua caminhada aqui na terra. Né? Fala quando Jesus vai ao deserto, a palavra fala que o Espírito do Senhor guiou Jesus ao teu deserto. Né? Então ele foi guiado. Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. No ministério de Jesus, quem ungiu Jesus para poder realmente praticar o ministério foi o Espírito Santo. Olha a responsabilidade do Espírito, olha o poder que o Espírito Santo tem sobre nós. Né, e muitas vezes a gente não identifica isso sobre as nossas vidas. Né? O Espírito Santo ele participou do sacrifício, né, de Jesus. Lá em Hebreus 9,14 fala que pelo Espírito se ofereceu de forma imaculada a Deus. O Espírito Santo participou da ressurreição de Jesus, que através do Espírito Jesus foi ressuscitado. E antes de Jesus subir, o Espírito Santo foi aquele que foi usado por Jesus para poder trazer os mandamentos que seriam trabalhados e praticados depois que Jesus subisse e ressuscitasse como ele ressuscitou. Esse é o Espírito Santo. Amém? Estão entendendo o poder do Espírito Santo? Amém. Em João 14:16 fala que Jesus ele fala algo sobre o Espírito, que o Espírito Santo é o outro consolador. E aí eu estava estudando um pouquinho sobre isso, né, para entender o que seria esse outro consolador. E aí, enquanto eu lia, eu vi um estudo, vi na palavra, fala que essa palavra outro, no grego, ela simboliza, no original, allos, A-L-L-O-S, allos, né? E esse allos, o significado dele significa outro do mesmo tipo. Então, quando Jesus ele fala sobre o Espírito Santo, que descerá sobre vós o Espírito, até fala aqui que o Espírito Santo é o outro consolador. O que Jesus está querendo dizer para a gente? Que o Espírito Santo é outro do mesmo tipo que ele. Né? E quando eu parei para pensar nisso, eu refleti, sabe o que eu refleti? Que por muito tempo eu falo, nossa Deus, como seria legal se eu pudesse ter vivido um pouquinho na sua época. Como seria interessante se eu pudesse ser ali parte do povo para poder ter uma experiência com você, algo diferente, porque hoje a gente vive pela fé. Pelo que a gente acredita, pela palavra de Deus, mas sabe, quem sabe a gente pudesse ter vivido naquela época, né? E quando eu penso sobre isso, o que Deus falou ao meu coração? Ele falou, Jonas, aquela época foi aquela época, hoje eu deixei com vocês o Espírito, o outro Consolador, aquele que é do mesmo tipo que eu, e Ele está aqui, Ele está em nosso meio, e o que acontece é que a gente não tem dado o devido valor ao Espírito Santo. A gente não tem se relacionado com Ele. Não fiquem assim se eu chorar no meio da palavra, tá? Escorreu uma lágrima. Sabe por quê? Porque eu tenho vivido dias que eu tenho realmente me quebrado diante de Deus e falado, Espírito, fala comigo. Espírito, fala comigo. Né? A gente não entende o poder do Espírito Santo e a gente deixa o Espírito Santo passar em muitas fases das nossas vidas. E eu deixei muitas vezes o meu relacionamento com o Espírito Santo passar. E eu não quero mais. Se eu quero que o reino de Deus venha, eu preciso ser um canal através do Espírito Santo. Amém? Uma coisa que, quando eu escrevi a palavra, só para complementar a questão do outro consolador, é que como a gente tem desperdiçado tempo na nossa rotina hoje. Como que a gente tem
gasta as nossas energias, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, em coisas que não expressam o reino de Deus. E quando eu pensei sobre isso, automaticamente me lembrou de Marta e Maria, né? E quando todo mundo conhece, acho que todos conhecem a palavra quando fala sobre Marta e Maria, qual foi a atitude de Marta quando ela estava com Jesus? Foi limpar a casa, foi cuidar dos afazeres, foi se preocupar com o trabalho. Maria não. Maria foi aquela que, no seu coração, ela sabia quem era Cristo. E ela não poderia deixar de passar um segundo sem estar ao lado de Cristo. Maria foi aquela que priorizou o relacionamento com Cristo, porque talvez seria aquele único momento que ela teria aquela intimidade com Ele. E hoje, nós, jovens, isso começa a partir de mim, a gente tem desperdiçado tempo. A gente tem se tornado como Martas ao invés de Marias. A gente tem trabalhado muito, muito. E jovem é assim. A gente faz faculdade, a gente trabalha, a gente namora, a gente serve na igreja, a gente ministra uma célula, muitos eventos. Mas não é isso que Deus deseja. O que Deus deseja é o nosso relacionamento com Ele. Não desperdice tempo. Não seja como uma Marta, que no momento mais importante talvez da vida dela, ela estava preocupada com afazeres. Seja como Maria. Procure o relacionamento, a intimidade. Amém? Um dos papéis do Espírito Santo, que está em João 15, 26, eu até projetei, pode colocar aí para a gente, por favor. Fala assim, João 15, 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Quando eu li isso, imediatamente eu já pensei, cara, se eu quero falar sobre Cristo, se eu quero falar sobre a verdade da palavra, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Porque se eu não estiver cheio, quem vai convencer a pessoa do que eu estou falando? Sou eu que convenço? Não sou eu, é o Espírito. E para que ele possa convencer, você precisa ser um canal. E para que você possa ser um canal, você precisa estar sensível à voz dele. Não há como a gente estar sensível à voz dele se a gente não gastar tempo na presença dele. E quando eu falo Espírito Santo, entendam também como a nossa presença, a presença de Deus e de Jesus. Mas hoje o foco é sobre ele, porque, cara, ele é demais. Ele tem me quebrado. Eu tenho, sabe quando você tem falando, cara, o Espírito é demais. Ele quer me usar. E por muito tempo eu não soube ouvir a sua voz. Por muito tempo eu perdi tempo nos afazeres. Essa é a função do Espírito Santo. Ele quer falar através de você. Ele quer testemunhar sobre Jesus. Essa é a nossa função hoje. Quando Cristo nos deixou uma função, qual é a principal função? Pregar as boas novas. E o que são as boas novas? Palavra de Deus. E para a gente poder pregar a palavra de Deus, eu preciso ser um canal, porque o Espírito testemunha. Esse é o Espírito. Cara, o Espírito é demais. E eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu estou falando sobre isso. Eu passei um tempo vamos colocar aí uns 8 meses atualmente, que eu tive uma crise em Deus, assim, uma crise muito forte. E eu vou falar para você que, sabe quando parece que você está no lugar, você tem várias pessoas nesse lugar, ou você tem uma pessoa naquele lugar, você sabe que ele está ali, mas parece que você não sente? Esse era o meu sentimento enquanto eu tenho passado por essa crise, né? Eu falo que o Geração Livre foi um tempo muito precioso para mim, né? Quantas palavras reveladoras, não é verdade? Quem aqui foi abençoado pelo Geração Livre? O Douglas já falou, mas quantos aqui foram abençoados realmente pelo Geração? Eu digo que toda geração um é melhor que o outro, não é? Tipo, cara, para a próxima geração com certeza vai ser melhor. Sabe por quê? Porque não depende da gente, depende de Deus. Né? E quanto nós estivermos sensíveis a Ele, cara, muito mais coisas vão acontecer na nossa geração. Muito mais. Amém? E nesse tempo que eu tenho vivido, a minha esposa sabe muito bem, a palavra que eu menos esperava no Geração Livre era a palavra da Zoe. Sabe, você fala, vai ser uma bênção, tal, vou ouvir alguma coisa. Né? As outras palavras foram tremendas, impactantes sobre a minha vida. E na palavra da Zoe era aquela palavra, cara, eu falei, nossa, vai ser legal, vai ser uma bênção. E foi a palavra da minha vida ali. Quem lembra sobre a palavra da Zoe? O que ela falou? O tema principal. Tempo. Tempo. E um dos tempos que ela falou foi o tempo de silêncio. E esse era o tema da minha vida atualmente. E o Geração Livre para mim
foi algo diferente, sabe por quê? Porque o meu Geração Livre foi assim, vou contar o meu testemunho agora. Eu estava aqui, eu estava adorando, estava louvando, tudo mais, estava recebendo as palavras, mas sabe quando a sua oração não passa desse teto? Você fala, cara, tem alguma coisa muito estranha aqui. Tem muito estranho. E era assim que eu me senti o Geração inteiro. Eu estava aqui, eu estava sentindo a presença, mas o meu falar não estava passando desse teto. Não estava. E quanto mais eu percebia, mais esse frio, essa frieza passava sobre a minha vida, mais eu orava, e mais eu intercedia, e mais eu orava, e mais eu intercedia. E não passava desse teto. E na palavra que eu menos esperava foi a palavra da minha vida. Sabe por quê? Porque há um ano atrás eu escrevi uma palavra falando sobre tempo. Thalita sabe. Eu escrevi uma palavra e o tema era sobre tempo. E o que Deus me revelou a partir do momento que eu ouvi a palavra da Zoe, que aquela palavra que eu ouvi, que eu escrevi, não era para os outros, era para mim. Eu demorei um ano para entender isso. Mas sabe por que eu entendi? Porque eu estava sensível à voz do Espírito Santo. E é nisso que Ele quer te levar hoje. Sinceramente, jovens, abra o seu coração. O Espírito, Ele quer falar com você. Ele tem coisas nessa noite para falar com você. Amém? Né, eu já falei que a gente entrou, que a gente tem desperdiçado tempo, né? E quanto tempo eu desperdicei da minha vida? Eu vou contar muita coisa particular, porque essa palavra é sobre mim, primeiramente. É sobre o que eu tenho vivenciado, né? E recentemente a gente leu um livro em casa que chama O Evangelho Maltrapilho. Quem conhece esse livro? Se você não leu esse livro, passa na livraria amanhã e compra esse livro. Posso falar que esse livro foi o livro que mudou a minha vida, mudou a perspectiva que eu tinha sobre o Evangelho, né? Esse livro transformou a minha visão e me fez enxergar a minha rotina, a minha vida de uma forma totalmente diferente. E uma das coisas que esse livro fala, e eu vou mencionar algumas coisas sobre ele aqui, fala que quando Jesus estava exercendo o seu ministério e ele estava pregando a palavra, eu vou até ler a frase, porque, é uma frase que me chamou muita atenção. Fala que a gentileza de Jesus para com os pecadores fluía da sua capacidade de ler os seus corações. A gentileza de Jesus para com os pecadores fluía da sua capacidade de ler os seus corações. E eu falei tanto do Espírito Santo agora, como introdução, por um motivo. Porque a gente tem que falar sobre o Venha o Teu Reino. E a gente tem que falar sobre a ministração da palavra, sobre sermos realmente sal e luz nessa geração. E quando eu penso nisso, a primeira coisa que eu preciso analisar sobre a minha vida é falar, Espírito Santo, o que você vê sobre a minha vida? E essa foi uma pergunta que eu fiz recentemente. Espírito, o que você vê sobre a minha vida? Quem que é o Jonas para você? Será que você teria essa questão de, como que é a palavra? Será que você faria essa pergunta sobre você mesmo? Será que você estaria disposto a ouvir a resposta que vai ser falada sobre você? Será? Sabe, é algo muito complicado, porque eu tenho aprendido a vivenciar o Evangelho de Cristo de uma forma diferente. Eu tenho aprendido sobre qual é a pureza real do Evangelho de Cristo. Qual que é a pureza real do Evangelho? Muitas vezes a gente tem, e eu falo primeiramente por mim, por algum tempo, eu tinha uma casca muito bonita, uma aparência muito bonita, mas não tinha conteúdo. Por que não tinha conteúdo? Porque me faltava a sensibilidade do Espírito. Me faltava o Espírito agindo sobre mim. E a beleza do Evangelho de Cristo é exatamente essa, a capacidade de ler os corações daqueles que estavam ao redor dele. E essa tem sido a minha oração nesses dias. Deus, permita-me ler os corações das pessoas que estão ao meu redor. Sabe, o que a gente vive hoje, muitas vezes a gente vive só dentro da igreja. O que a gente vive de ministrar a palavra, a gente vive de uma sexta-feira à noite que a gente vai no... Como que é o nome daquele lugar, Russo, que a gente está indo? No cotovelo. Cara, é demais, e Deus vai nos usar. A gente vive de ides atrás de ides, porque lá você vai falar sobre o Evangelho. Mas não é isso que Deus deseja somente. O Espírito, Ele quer agir em você o tempo todo. E Ele quer que você ministre a palavra o tempo todo. Amém? É difícil, não é? Mas sabe por que se torna difícil? Pela falta de relacionamento. Pela falta de relacionamento.
C.S. Lewis, eu acho que é assim que se fala, ele tem uma frase que me marcou. Se a cruz que você carrega não te ensina a amar, não é a mesma de Cristo. Se a cruz que você carrega não te ensina a amar, não é a mesma de Cristo. Não é. Cara, isso me quebrou. Enquanto eu li esse livro, uma outra coisa que ele falava, o Evangelho Maltrapilho, que a beleza do Evangelho de Cristo está na percepção que ele oferece de Jesus, a ternura essencial do seu coração, de seu modo de ver o mundo e de seu modo de relacionar-se com você e comigo. A ternura do coração de Cristo, o modo que ele viu o mundo e a maneira que ele se relacionava. Como que a gente tem se relacionado com o mundo ao nosso redor? Como que a gente tem estado dentro e fora das quatro paredes da igreja? Como que tem sido o seu coração lá fora? Será que ele tem sido semelhante a Cristo? Como que você tem visto as pessoas ao seu redor? Jesus, ele via todos, sem discriminação, sem julgo, sem ira. A gente tem passado um momento no nosso país, né, e antes de sair de casa, a prisão foi decretada e ele foi preso, né? E a gente tem passado um momento que a nossa principal atitude é simplesmente orar. Porque Cristo tem nos chamado para ministrar a Tua palavra, Cristo tem nos chamado para falar sobre Ele, mas a gente não tem aprendido a enxergar o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Não temos. A gente não sabe ver como os olhos de Cristo. A gente não tem a ternura e o amor de Cristo. A gente não tem aprendido a se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente só julga. Uma coisa que eu estava reparando esses dias, e Deus tem ministrado muito ao meu coração, é que, por exemplo, quando a gente está numa célula, é uma delícia estar na célula. Não é um ambiente gostoso? Você tem seus amigos, tem uma palavra ministrada, tem um tempo de louvor abençoado. Mas é bem gostoso quando você tem um grupo meio que fechado, não é? Fala, cara, a galera está aqui, está chegando, né, tem um pessoal chegando, tudo mais. Mas quer deixar uma célula desconfortável? É quando pessoas que fogem do padrão chegam na célula. Estou errado ou não estou? Quando alguém que está fora do padrão do ambiente chegou na célula, as coisas mudam um pouco. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a se relacionar com o mundo. A gente não tem amado o mundo como a gente precisa. Não temos. Falta amor. Sabe, a gente julga o outro pelo pecado, como se o pecado dele fosse maior que o nosso. E a igreja, só para que a gente possa entender claramente, a igreja é feita para pecadores, meu caro. Todos nós somos pecadores. O meu pecado não é maior que o seu. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória dele. Não é verdade? E por que uma pessoa que está fora do padrão nos chama tanta atenção? Por quê? Essa é a pergunta que eu tenho feito. Cara, quando uma pessoa diferente chega, essa pessoa ela tem que ser amada, essa pessoa tem que ser acolhida, porque não somos nós que vamos mudar essa pessoa, é o poder do Espírito Santo. Não é verdade? Amém ou não é? Falta relacionamento, falta amor, falta ternura, falta a gente enxergar como Cristo via. Falta a beleza do Evangelho de Deus. E essa é a beleza. Quando Jesus encontra Nicodemos, que era um fariseu da época, Cristo fala o seguinte para Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem conhece a história fala, poxa, Nicodemos ficou surpreso, fala, como que eu vou nascer de novo? Não tem como. Como que eu vou nascer de novo? E aí Cristo explica isso para ele. João 3, 5-8, o que fala? Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Gravem isso. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que a gente pode entender sobre isso? A gente leu lá no comecinho os frutos do Espírito, não lemos? Acho que todos nós sabemos quais são os frutos. Amabilidade, mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade. Qual mais? Faltou algum? E quando eu pensava sobre os frutos de Espírito, e eu conversava com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, eu quero que a minha semana seja uma semana diferente. Eu quero que minha semana seja uma semana que eu quero te ouvir mais, eu quero estar mais sensível ao Senhor. Eu realmente me coloquei diante disso. Eu tive um tempo de jejum na quarta, se você pode, no almoço, na quarta-feira, entre meio-dia e 2 horas, estar aqui na igreja,
vem aqui. Venha na sala de oração, porque eu posso te garantir que é um tempo tremendo. E eu estava na sala de oração essa semana, orando, a gente veio, é bem corrido, a gente estava em jejum e tal, e eu falei, Deus, eu preciso receber algo novo, né? Preciso ouvir algo novo do Senhor. Enquanto eu orava, Deus me deu uma visão. Qual foi essa visão? Ele me levou lá no primeiro momento, quando eu peguei as chaves do primeiro apartamento que a gente alugou, quando a gente se casou. E eu lembro que foi uma visão muito clara, porque é exatamente da forma que eu lembro. Né? Como se eu estivesse com a chave, a pessoa, Jonas, estava entrando num apartamento. Mas quando eu entrei num apartamento, quem aqui já entrou num apartamento vazio, acho que possivelmente teve a mesma sensação que eu. Não parece que é gelado, frio, um ambiente sem vida, sem conforto? Não é a mesma sensação que eu tive? Foi essa visão que o Espírito me trouxe. E eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer revelar comigo? O que o Senhor quer falar? E aí eu orava. Eu sou a pessoa, eu sou eu mesmo nessa visão? Eu perguntei para o Espírito. E Deus me falou que não. A pessoa, você, naquele momento, nessa visão, representa o Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, Deus, Ele habita em nós através do Espírito Santo. Então, quando eu entrei naquele apartamento, ele estava vazio, quem estava entrando naquele apartamento era o próprio Espírito. E a casa, Deus me revelou que era eu. O Espírito estava entrando. A casa era eu. Quando eu penso dessa forma, eu falei, e aí, Deus? O que mais? O que ele me falou? Falou, quando o Espírito entrou, ele já habita naquele lugar, porque ele já tem as chaves, não é verdade? O Espírito Santo habita. Mas o que o Espírito Santo tem encontrado em nossas vidas? O que o Espírito Santo tem encontrado na casa quando ele entra? Ele habita naquele lugar. Mas será que ele tem encontrado um ambiente que tem vida? Será que ele tem encontrado um ambiente confortável? Será que ele tem encontrado um ambiente que está completo, mobiliado? Sabe quando você entra naquele apartamento mobiliado, é uma delícia, porque tudo está certinho, é confortável, o lugar parece que ele te acolhe de uma maneira, não é verdade? E eu falei, cara, como tem sido a minha vida hoje? E a gente leu sobre os frutos do Espírito. E sabe o que é interessante sobre os frutos do Espírito? Que os frutos do Espírito são uma descrição do próprio Cristo. Os frutos do Espírito são uma descrição do próprio Cristo. E quando eu tive essa visão e Deus começava a me revelar, o que ele me trouxe? Ele falou, Jonas, por muito tempo, talvez o Espírito tenha entrado e a casa está vazia. Ele habita, mas ele não tem conforto, ele não tem vida, ele não tem relacionamento. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, como que eu posso mudar isso? Como que você mudou um ambiente vazio? Colocando móveis, não é verdade? E aí eu comecei a pensar, eu falei, mas eu não posso colocar uma geladeira no meu quarto, bem que eu gostaria, na verdade. Mas eu não posso colocar a minha cama na cozinha, não é verdade? Ficaria meio estranho. E o que Deus me revelou? Que cada móvel da sua casa é um fruto de Espírito. E cada fruto, ele tem uma área que ele vai atuar especificamente dentro da sua vida. Especificamente dentro da sua vida. E quanto mais você recebe os frutos, mais o Espírito Santo está naquele lugar. Mais tempo ele quer estar naquele lugar. Mais conforto há naquele lugar. Mais vida há naquele lugar. Mais relacionamento existe naquele lugar. Porque dia após dia, a gente tem trazido móveis para dentro da nossa casa. Dia após dia, a gente tem trazido conforto para que o Espírito Santo possa habitar e nos usar. Cara, não foi demais? Fiquei impressionado. Falei, Deus, isso é para mim. Meu Deus. E aí a minha pergunta foi, quais são os frutos de Espírito que estão na minha vida e quais não estão na minha vida? Quais são? Faça essa pergunta para você. Quais são os frutos que estão na sua vida hoje? Mais fácil você falar quais foram, né? Quais estão. Mas e quais não estão? Será que a gente tem escolhido quais frutos a gente desenvolve e quais não? Sabe por quê? Talvez um fruto de Espírito que você não tenha hoje é uma área da sua vida que você não tem permitido Deus entrar. É um ambiente da sua casa que Deus não está mexendo, que Ele não colocou nenhum móvel naquele lugar. Isso eu tenho refletido sobre mim. Espírito, o que falta sobre a minha casa? Eu tenho paredes bonitas, mas muitas vezes eu não tenho o conforto necessário, eu não tenho vida dentro deste lugar. Quais são os ambientes do coração de vocês que está faltando móveis, que está faltando os frutos do Espírito? Quais são? E terminando ali,
que ele fala ali, ó? O vento sopra onde quer. E é bem simples isso. Quando eu fui ler, e aí a gente comprou uma Bíblia de Estudos lá em casa, a Bíblia de Estudos é algo impressionante. Eu falo que hoje, eu até tenho falado com a nossa supervisão, eu falei, faz 30 dias que eu comecei a ler o Evangelho, o Novo Testamento. Faz 30 dias que eu parei em Mateus 18, que eu não consigo passar. Eu não consigo ler mais de um capítulo por dia. Porque hoje eu entendo que não é quantidade, é qualidade de relacionamento, é tempo gasto. Sabe, você colocar o seu coração diante dele e falar, Deus, eu estou aqui, fala comigo. Sabe, muitas vezes você vai ler um versículo, vai ser o primeiro versículo do capítulo, e vai ser o primeiro versículo que você vai fazer toda a sua devocional. Você não precisará nem ler o outro capítulo, não vai ter necessidade, porque você vai ser tomado pelo poder do Espírito. Mas para que você possa ser tomado, você precisa estar sensível à voz dele. E essa é a minha oração, para que, como eu tenho buscado hoje, muito estar sensível à voz dele, que nós, como geração eleita, a gente possa estar sensíveis ao coração de Deus. Amém? Eu quero colocar uma oração, e daqui a pouco eu já vou encerrar. Pode passar o próximo slide. Nikos Kazantzakis. Esse cara é um filósofo grego do século XX. E olha a oração dele. Fala assim, eu sou o arco em tuas mãos, Senhor. Estenda-me para que eu não perca a utilidade. Não me estendas além da conta, Senhor. Posso quebrar. Estende-me além da conta, Senhor. E daí se eu quebrar? E daí se você quebrar? E daí? O que vai acontecer? O que vai acontecer com essa casca que você tem construído sobre a sua vida? Porque a gente constrói algo sobre nós, né? Mas a gente constrói com medo de quebrar, porque talvez vai mostrar as nossas imperfeições. A gente constrói muitas vezes uma casca, mas dentro desse espaço não há vida. E essa oração me chamou muita atenção. Essa oração está nesse livro, Evangelho Maltrapilho. E quando eu preparava essa palavra e eu dava uma lida nos meus materiais, cara, essa oração veio de encontro comigo. De encontro. Não é linda? Fala, não é linda? Fala, essa oração é perfeita. E o tema da palavra é exatamente, e daí se eu quebrar? E essa é a minha pergunta para você. E daí se você quebrar? O que vai acontecer? E quando eu orava sobre essa frase, e orava sobre essa palavra, e recebia, Deus me levou lá em Samuel. Em Samuel ele fala sobre o oleiro, não é verdade? E aí eu estava lendo sobre o oleiro, e tem um versículo na palavra de Deus que traz uma função do Espírito Santo que eu não conhecia. Fala lá em Lucas 11:20, diz assim, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E qual que é a nova função do Espírito que eu não conhecia? Que ele é os dedos e as mãos de Deus. Quando um artesão ele vai fazer a sua obra, porque é uma obra-prima, ele tem que usar as suas mãos e os seus dedos, não é verdade? É muito minucioso. Quem aqui já viu um vídeo de um oleiro trabalhando? Não é lindo? É um trabalho perfeito. É trabalhoso, mas no final a recompensa vem. E quando eu orava sobre isso e lembrava sobre o oleiro, o que Deus me falou? Que o oleiro, quem que é o oleiro? O oleiro é Deus. É um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus que cuida de nós. O oleiro é um Deus que conhece as nossas fraquezas, que Ele conhece as nossas imperfeições. Esse é o oleiro. E o que o oleiro quer? Ele quer pegar um barro, que não há nada, simplesmente é um barro, e ele quer construir algo. Ele quer pegar esse barro e ele quer construir um vaso de honra. Ele quer pegar esse barro e ele quer gerar valor sobre esse barro. Essa é a função do oleiro, que é Deus. E quem nós somos nisso? Nós somos o barro. O barro é esse objeto frágil, esse objeto que ali, por si só, é um barro, que serve de várias maneiras, mas ali, simplesmente, na mão do oleiro, ele não é nada. O barro é esse objeto frágil, com muitas imperfeições. E quando Deus ele nos pega,
Ele não quer nos moldar. E a partir do momento que Ele vai nos moldando, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. A gente tem medo de quebrar diante da presença de Deus. E esses foram meses na minha vida que eu tenho aprendido a quebrar na presença de Deus. Eu não tenho me preocupado com o que eu já construí, porque na verdade eu não construí nada. Eu tenho buscado em Deus simplesmente falar: Deus, quebra-me e me faz de novo. Quebra-me e me faz de novo. Deus, Ele quer te construir e Ele quer te moldar. E Ele muitas vezes tem muitas coisas preparadas para cada um de nós, mas a gente não sabe reconhecer o valor que nós temos em Deus. E a gente só vai aprender a reconhecer a partir do momento que a gente se deleitar na presença dEle, colocar o nosso coração diante dEle, falar: Deus, eu estou aqui. E daí, se eu quebrar, eu vou ser reconstruído novamente. Não importa. Porque Deus, Ele quer te quebrar e te reconstruir. Ele quer te quebrar e Ele quer te reconstruir. E na medida que Ele te reconstrói, Ele vai colocando as características dEle diante de você. Você vai se moldando, você vai se tornando imagem e semelhança de Cristo. E a partir do momento que você vai se tornando imagem e semelhança, você vai tendo autoridade para ministrar sobre a palavra. A partir do momento que você vai sendo moldado por Deus, o Espírito Santo, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai te encher. Que vai chegar um momento que Deus, Ele vai te moldar e o Espírito, Ele vai transbordar. Porque você tem se relacionado, você tem colocado o seu coração diante dEle. Hoje, eu posso dizer que qualquer apelo que eu fizesse, primeiramente eu que tenho que estar nesse apelo. Hoje, essa palavra é para todos nós. Para todos nós. Mas Deus, Ele deseja ministrar em 2 corações diferentes hoje. Quais são eles? Há um coração que Deus deseja esticar. Esticar. A frase fala: sou arco em tuas mãos, Senhor. Estenda-me para que eu não perca a utilidade. Não me estendas além da conta, Senhor. Posso quebrar. Tem jovens aqui que realmente têm tido um relacionamento com Deus, têm pago um preço na presença de Deus, têm colocado seu coração diante dEle, e tem tido experiências tremendas. Pernas cresceram. Milagres estão acontecendo. Sinais e maravilhas estão em nosso meio. Sabe por quê? Porque eles aprenderam o lugar certo. Eles aprenderam a colocar os seus medos, suas dúvidas, suas aflições diante dEle. Salmos fala: deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A gente tem se prendido às nossas rotinas diárias. As nossas rotinas têm nos levado à exaustão. Isso não tem permitido a gente ter um tempo de comunhão com Deus. Falta relacionamento. Isso é a partir de mim. Então, tem jovens que precisam nessa noite sair um pouquinho da rotina. Há um relacionamento, há uma intimidade, mas talvez já tenha caído numa rotina. E Deus, Ele quer te esticar hoje. Ele quer te pegar e falar: cara, tenho muito mais para você. Mas tem jovens hoje que precisam colocar o seu coração diante dEle e falar: Deus, me quebra e me faça de novo. Me quebra e me faça de novo. Sabe, o Espírito Santo, ele tem muitas funções na palavra. Muitas. Muitas. E uma delas fala em Romanos 8:26. Até aconteceu um caso interessante, que eu tenho um celular aplicativo da Bíblia, e todos os dias aparece um versículo da Bíblia para eu ler. Versículo do dia. Né? E aparece lá. Eu nunca li. Nunca. E ontem, claro que foi pelo Espírito Santo, eu li o versículo. E o versículo era Romanos 8:26. E o que fala Romanos 8:26? Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é inexprimível? É algo indescritível. Sabe, não há expressão para falar como o Espírito Santo intercede por nós. Não há expressão. O Espírito Santo é aquele que habita em você. O Espírito Santo hoje, se você tem tido dificuldades com o pecado, se você tem caído em alguma área na sua vida com frequência, o Espírito Santo é aquele que te liberta da lei do pecado e da morte. Ele te liberta. Se você tem buscado se encher da presença de Deus, peça ao Espírito Santo, porque Ele vai te encher. Se você tem buscado ser afirmado na presença de Deus, é o Espírito Santo que vai te testificar que você é um filho de Deus. Tudo isso está na palavra, gente. Posso citar todos os versículos para vocês. O Espírito Santo nos habita, o Espírito Santo nos enche, nos capacita.
Se fosse pelas minhas próprias forças, sinceramente, eu não estaria aqui em cima. Mas Deus faz coisas loucas. E Ele nos chama e Ele nos capacita. Amém? Se você precisa ser capacitado hoje para poder ter autoridade, para ministrar a palavra dEle, para que o teu reino, o reino dEle, venha sobre a terra, você precisa estar no lugar certo. Quem que é você nessa noite? Aquele que precisa ser esticado ou aquele que precisa ser quebrado e reconstruído? Quebrado e reconstruído. Eu estou na fase do ser quebrado e reconstruído. Essa é a minha fase hoje. Eu tenho que ser quebrado e reconstruído. Isso não é um dia, são todos os dias. Todos os dias eu sou quebrado, eu sou reconstruído. Porque o meu coração está num ambiente, na presença de Deus. Sabe, eu tenho aprendido a deleitar-me na presença dEle. Eu tenho aprendido a colocar os meus medos, as minhas dúvidas, os meus anseios diante dEle. Tudo está lá. Eu sempre fui uma pessoa que foquei muito no meu futuro profissional. E chegou um momento esse ano que Deus me fez entregar o meu futuro profissional. Eu entreguei o meu futuro. Porque eu tenho aprendido a me deleitar na presença dEle. Hoje o altar ele está aqui. Se você quiser vir, se você não quiser vir, ele está neste lugar. Mas quem é você nessa noite? Você precisa ser esticado ou você precisa ser quebrado e reconstruído? Tem uma música que me fez... Até a Thalita brigou comigo esses tempos. Que é aquela música do Paulinho, Teu Amor Está Ganhando Forma. Cara, eu posso falar para vocês que eu escutei essa música umas 200 vezes. E não é brincadeira. E essa música é a música que tem me levado a ter um tempo diferente na presença dEle. Porque essa música fala, o Teu amor está ganhando forma, para que eu me esvazie e Ele me encha. Eu me esvazie e Ele me encha. Será que o amor de Cristo tem ganhado forma em você? Será que você tem sido expressão do amor dEle onde você está? Porque o vento, ele sopra aonde Ele quer. Mas Ele depende de nós para sermos canais dEle. Ele depende de nós. E essa é a minha oração hoje. Quer ser esticado ou você precisa ser quebrado e reconstruído?